Depois de voltar para casa machucado de mais uma briga, Jiro Azuma procura conforto em Nachi, sua cadela. Jiro conta que as outras crianças zombavam dele por conseguir conversar com animais. Nachi diz que ser diferente não é ruim, e que aquilo significa possuir um talento único. Ele ainda não entende, mas ela garante que um dia vai perceber o valor desse dom. Anos depois, Jiro já é adolescente e continua se metendo em confusão. Alguns delinquentes tentam intimidá-lo, dizendo que controlam a região e possuem ligação com gente perigosa. Só que Jiro não demonstra medo. Ele provoca os caras por dependerem da fama de alguém mais forte. Um deles parte pra cima, mas acerta apenas a roupa deixada pra trás. Jiro havia usado uma técnica shinobi de substituição e responde com um golpe que joga o agressor no rio. Os outros suspeitam que Jiro seja algum tipo de ninja, mas ele não nega e os derrota rapidamente. Depois, um pássaro e um gato agradecem pela ajuda, porque aqueles homens vinham atormentando os animais da região. O pássaro avisa que eles podem guardar rancor, mas Jiro diz que já está acostumado. Quando o animal comenta que talvez seja a própria cara dele que irrite as pessoas, Jiro perde a paciência e vai embora. Ao voltar para casa, seu avô descobre a briga e começa a repreendê-lo. O velho também é shinobi e foi quem ensinou Jiro a lutar, mas deixa claro que aquelas técnicas não foram passadas para que o neto agisse como um arruaceiro. Jiro rebate dizendo que ninjas são coisa do passado e chama o avô de ultrapassado. Durante a discussão, o velho apresenta uma antiga katana shinobi, preservada pela família Azuma há gerações, e exige que Jiro respeite suas raízes. O garoto diz que a lâmina provavelmente nem corta, e o avô se oferece para provar o contrário. Jiro decide correr. Mais tarde, o avô sai para uma reunião da cidade e manda Jiro trancar tudo direito. O garoto reclama por ser tratado como criança, mas logo, o mesmo pássaro de antes aparece desesperado. Há um gato em péssimo estado no meio da floresta. Jiro segue o animal e encontra um gato preto caído entre as árvores, muito ferido e sem responder. O pássaro explica que nem conhece aquele gato. Percebendo que a situação é séria, Jiro decide levá-lo para casa. Enquanto o corpo permanece desacordado, a consciência da criatura parece presa em um espaço escuro. Vozes misteriosas chamam por Hago, tratando-o como a lendária estrela negra da destruição, e exigindo que ele desperte para emprestar seu poder. Hago responde que não recebe ordens de ninguém. As vozes deixam claro que se continuar recusando, será abandonado ao próprio destino. Algum tempo depois, Hago acorda no quarto de Jiro. O garoto se apresenta e pergunta seu nome como faria com qualquer outro animal. Hago, sem saber da habilidade dele, pensa que aquele humano é idiota por tentar conversar com um gato. O problema é que Jiro entende perfeitamente o insulto e se irrita na mesma hora. Assustado por ter sido compreendido, Hago se esconde embaixo da cama. Jiro tenta acalmá-lo e promete que não vai fazer nada contra ele. Hago observa o garoto e estranha não sentir nenhuma energia sobrenatural vindo dele. Isso confirma que Jiro é realmente humano, apesar da habilidade de falar com animais. Como conversa não resolve, Jiro recorre à comida, e Hago acaba aparecendo quase imediatamente. Depois de comer, ele tenta manter a dignidade, mas Jiro ri ao ouvi-lo falar como se fosse um homem. Hago perde a paciência e revela a verdade. Ele não é um gato comum. Seu nome é Hago e ele é um Mononoke, uma existência sobrenatural capaz de assumir diferentes formas. Segundo ele, seres como os Mononoke vivem escondidos no mundo. Alguns assumem aparência humana ou animal, enquanto outros preferem viver isolados. Jiro pergunta como uma criatura dessas acabou tão ferida. Hago conta que despertou depois de um longo período de sono apenas para ser cercado por outros Mononoke. Eles queriam obrigá-lo a cooperar, mas ele recusou. Como resposta, vários deles se voltaram contra ele e o deixaram enfraquecido. O motivo chama a atenção de Jiro. Hago explica que detesta indivíduos que se fazem de fortes apenas porque se escondem atrás do poder de outros. Para ele, esse tipo de gente não passa de parasita. Jiro fica surpreso, porque é exatamente assim que ele pensa. Pela primeira vez, os dois percebem que talvez tenham mais em comum do que imaginavam. Mesmo assim, Hago acredita que foi perda de tempo contar aquilo para um humano. Jiro admite que a história é difícil de entender, mas diz que isso não significa que não acredita nele. Afinal, ele próprio conversa com animais desde criança, então descobrir criaturas sobrenaturais já não parece tão absurdo. Enquanto isso, Ichika Kishimoji investiga a floresta e informa Ryosuke Shiba que encontrou sinais deixados por Hago, além de rastros de energia sobrenatural que terminam naquela região. Ichika acredita que conseguiria continuar sozinha, mas Shiba manda que ela recue e se reúna com a equipe de busca. Mesmo contrariada, ela obedece. Assim que deixa o local, uma presença escondida continua observando tudo. Na casa de Jiro, Hago já aparece recuperado. Os ferimentos desapareceram em pouco tempo, provando que ele está longe de ser um gato normal. Hago percebe a surpresa de Jiro, e o adolescente admite que até então acreditava apenas em metade da história. Isso faz Jiro se lembrar de Nachi. Ele conta que ela era enorme, peluda e extremamente carinhosa. Sempre que voltava para casa depois de ser provocado por outras crianças, Nachi encontrava um jeito de fazê-lo se sentir melhor. Ela dizia que, enquanto ele lavava sua pelagem, podia imaginar toda a parte ruim daquele dia indo embora junto com a água. Mais importante, nunca tratou a habilidade de Jiro como um problema. Para Nachi, aquele era o dom especial dele e poderia ser usado para ajudar os outros. Hago escuta tudo com atenção e parece perceber algo sobre Jiro, mas o garoto continua cuidando dele. Horas
Horas depois, Hago observa Jiro dormindo e decide partir em silêncio. Antes de sair, admite que deve uma a ele por ter salvado sua vida. Apesar de curado, sua força ainda não voltou por completo, e permanecer ali pode colocar Jiro em perigo. Hago mal consegue se afastar quando percebe Jiro atrás dele. Ele tinha certeza de que o adolescente estava dormindo, até descobrir que tudo não passava de mais um truque shinobi. Jiro deixa claro que não vai simplesmente assistir Hago desaparecer sozinho no meio da noite. Jiro pergunta para onde Hago pensa que vai naquele estado, mas o Mononoke responde que isso não é problema dele. O garoto lembra que cuidou de seus ferimentos, mas Hago rebate, dizendo que nunca pediu para ser salvo, e quer apenas ser deixado em paz. A discussão pesa quando Hago admite que não se importaria se tivesse desaparecido naquela floresta. Jiro se revolta. Hago também perde a paciência, e deixa claro que os dois pertencem a mundos diferentes. Ele é um Mononoke, enquanto Jiro é apenas humano. Um homem aparece sem cerimônia e pergunta se pode participar. Hago reconhece o perigo imediatamente. Os Mononoke que estavam atrás dele conseguiram encontrá-lo. Jiro não se intimida e manda o invasor ir embora. O sujeito o trata como um humano insignificante e revela parte de sua verdadeira forma. Quando parte para o ataque, Hago reage primeiro, tira Jiro do perigo e atrai o inimigo para longe dali. Sozinho, Jiro continua pensando nas palavras de Hago. Ele foi avisado para não se envolver e acabou de encarar uma ameaça muito diferente das brigas de rua com que estava acostumado. Mesmo assim, recupera o fôlego e toma sua decisão. Enquanto isso, Hago tenta fugir. Seus ferimentos desapareceram, mas sua força continua muito abaixo do normal. O outro Mononoke percebe a fraqueza, provoca Hago e logo consegue alcançá-lo. O inimigo debocha ao ver a lendária Estrela Negra da Destruição naquele estado. Então revela que seu grupo trabalhou para romper o selo que mantinha Hago adormecido, e agora quer levá-lo junto. Ele ainda tenta tratá-lo como companheiro, mas Hago rejeita a ideia. Para ele, aqueles Mononoke só querem usar seu poder. Quando os dois estão prestes a avançar, Jiro surge empunhando a antiga katana de sua família e atinge o braço do inimigo. Hago fica furioso ao perceber que o garoto o seguiu. Jiro responde que não faria sentido tê-lo salvado antes para simplesmente abandoná-lo agora. Hago tenta fazê-lo entender que aquilo não é uma briga comum. O adversário é uma criatura sobrenatural, e Jiro está colocando a própria vida em risco, mas o garoto se mantém firme. Para ele, ajudar alguém pela metade não serve para nada. Além disso, mesmo que fugisse, nada garantia que aquela criatura não fosse atrás dele depois. O inimigo assume sua verdadeira forma. Mesmo diante da transformação, Jiro não recua. Pela postura do garoto, a criatura percebe que ele foi treinado como shinobi e parte para cima. Jiro usa novamente sua técnica de substituição e faz o primeiro golpe atingir apenas suas roupas. Dessa vez, porém, o truque não basta. O Mononoke acompanha seus movimentos e consegue acertá-lo com extrema força, deixando o garoto em estado crítico. Mesmo quase sem forças, Jiro ainda tenta contra-atacar com a katana. O movimento surpreende o adversário, que reconhece sua habilidade como shinobi, mas deixa claro que ele já não consegue continuar. Enquanto sua consciência começa a falhar, Hago se aproxima. O inimigo continua provocando os dois, certo de que venceu. Hago, porém, está completamente furioso. Ele chama Jiro de egoísta por não ter entendido por que tentou fugir naquela noite. Hago havia se afastado justamente para protegê-lo, mas o garoto ignorou os avisos e voltou para ajudá-lo. Agora, se Jiro não resistisse, tudo teria sido em vão. Hago poderia recuperar sua própria força, mas se recusa a fazer o que o adversário espera. Em vez disso, toma outra decisão. Se alguém vai receber seu poder, será Jiro. Seu corpo começa a se transformar em energia. Antes de desaparecer, Hago lembra que ainda possui uma dívida. Jiro salvou sua vida sem pedir nada em troca. Agora ele vai devolver o favor. O outro Mononoke tenta impedir, mas já é tarde. Uma enorme quantidade de energia envolve Jiro, enquanto Hago transfere sua existência para ele. À distância, Ichika percebe a alteração, e Shiba entende que a situação saiu completamente do esperado. O inimigo fica revoltado ao ver Hago entregar sua força para um humano. Segundos depois, Jiro abre os olhos novamente. O ferimento que o havia derrubado desapareceu, e uma energia totalmente nova percorre seu corpo. Então ele escuta a voz de Hago dentro de si. Jiro não entende como aquilo é possível, mas Hago diz que explicará depois. O adversário já está atacando novamente. Jiro desvia dos golpes enquanto tenta entender o que aconteceu. Quando a criatura afirma que os dois estão fundidos, a confusão aumenta ainda mais. Hago manda Jiro focar. Primeiro precisam derrotar o inimigo. O garoto pergunta como faria isso contra uma criatura tão poderosa, e Hago responde que vai ajudá-lo. Quando o Mononoke avança outra vez, Jiro não foge. Seguindo a orientação de Hago, fecha a mão e concentra toda aquela energia em seu punho. A força se reúne de uma maneira completamente diferente de qualquer técnica shinobi usada antes. Jiro então lança o golpe. O impacto é poderoso bastante para vencer o adversário de uma vez. Só depois ele entende a brincadeira de Hago quando disse que lhe daria uma mão. O poder do Mononoke agora realmente faz parte dele. Com a ameaça neutralizada, Jiro exige respostas. Antes que consiga entender tudo, Ichika aparece e ordena que ele não se mova. Logo depois, Shiba e vários agentes cercam a área. Como Jiro acabou de enfrentar o Mononoke que perseguia Hago, sua primeira reação é imaginar que aquele grupo esteja ligado ao inimigo. Shiba esclarece que não. Eles pertencem a uma organização secreta do governo responsável por monitorar e enfrentar ameaças envolvendo o Mononoke. Jiro nunca ouviu falar daquela organização e quer saber o que está acontecendo,
mas Shiba afirma que os detalhes ficam para depois. Por enquanto, eles vão levá-lo sob custódia. O garoto protesta. Na visão dele, aqueles desconhecidos apareceram depois de toda a confusão, e agora querem levá-lo sem explicar nada. Ichika já havia mandado que permanecesse quieto e decide encerrar a discussão. Com um único golpe, deixa Jiro inconsciente. Shiba comenta que ela poderia ter pegado mais leve, porém Ichika responde que o efeito é temporário e que seria pior transportar Jiro acordado e agressivo. Então Shiba determina que ele seja levado para um hospital ligado à organização, onde poderá receber atendimento e passar por exames. Apesar de seu corpo ter se recuperado após a fusão, ninguém sabe quais serão as consequências de carregar Hago dentro de si. Sem sequer ter tempo de compreender o que aconteceu, Jiro é levado pelos agentes ainda desacordado.